Olá, retomando aqui os nossos estudos jurídicos, nós vamos falar hoje sobre direito constitucional, tá? Mais especificamente sobre constitucionalismo. E aí nós vamos buscar entender, a partir de uma provocação, nós vamos buscar entender o que é o constitucionalismo, ok? E a provocação é a seguinte: será que a nossa concepção, o nosso entendimento atual de Constituição é o mesmo entendimento que os franceses tinham lá no século XVIII? Será que o entendimento dos franceses do que era uma Constituição é o mesmo que nós temos hoje? O conceito de Constituição para eles é o mesmo que o nosso? Será que houve alguma alteração ao longo dos séculos? Ou será que, em linhas gerais, esse sentido, ele permaneceu estanque? Para entender isso, a gente vai precisar retroceder um pouco no tempo, desde lá da antiguidade, mas vamos falar aqui de alguns marcos históricos importantes, muito brevemente, muito rapidamente. Mas antes a gente precisa entender o que é Constituição. Então, assim, em linhas gerais, o que seria uma Constituição? Constituição, em linhas gerais, é um documento que limita o poder estatal. É um documento de limitação do poder estatal. Tá? Então, é uma limitação ao poder estatal. Esse é o conceito mais básico, mais rudimentar de Constituição. Você pode dizer para mim, a Constituição é uma norma, tá bom, mas existem milhares de normas. O que diferencia uma Constituição? E a gente vai ver que nem sempre a Constituição foi entendida como uma norma também, tá? Mas retrocedendo lá à antiguidade, fazendo uso aqui dos ensinamentos do professor Pedro Lenza, a gente vai ver que já havia um movimento de limitação do poder estatal, mesmo na antiguidade, entre os hebreus, que são sempre citados, por conta dos profetas, que tinham a possibilidade realmente de influenciar nas decisões dos governantes, principalmente quando essas decisões se afastavam dos dogmas religiosos. Então, eles tinham algumas formas de intervenção ali nessas decisões por conta do afastamento dos dogmas religiosos. Seria já uma forma rudimentar aí, de limitação do poder estatal. Depois a gente evolui ali para a Idade Média, a gente avança para a Idade Média, na verdade, e vamos mencionar aqui um documento que você, como estudante de Direito, provavelmente já ouviu falar. Não tem um estudante de Direito que nunca ouviu falar desse documento. Se você não ouviu, você vai ouvir, pode ter certeza, nos 5 anos da faculdade. Você não vai passar ileso, você vai ouvir falar da Magna Carta do rei João Sem Terra, que é um documento de 1215, tá bom? Que limitava também o poder estatal, principalmente quanto à questão dos tributos, que precisavam passar, então, pelo crivo do parlamento, tá? A criação de tributos precisaria passar a partir dessa Magna Carta, desse acordo entre o monarca e o parlamento. A criação de novos tributos precisavam passar pelo filtro do parlamento. Então, é uma forma também de limitação do poder estatal. E a doutrina também, ela sempre menciona esse documento, vale a pena, que é digno de nota a gente dizer que a doutrina sempre menciona esse documento como a origem tanto do habeas corpus, o berço, aí, o nascedouro do habeas corpus e do devido processo legal. O devido processo legal, a gente sabe, é muito caro ao direito processual. Depois a gente avança mais um pouquinho, vamos lá para o limite entre a Idade Média e a Idade Moderna. A gente sempre fala de Revolução Francesa, né? Na escola, na faculdade, Revolução Francesa, Revolução Americana, mas na verdade no século XVII, então aí um século antes, o pau já estava quebrando lá na Inglaterra. Então, bem antes da Revolução Francesa, o pau já estava quebrando na Inglaterra, inclusive rolando cabeça de monarca lá, sendo guilhotinado, mais de um, tá? Só para você ter uma noção. Movimentos que culminaram com a Revolução Gloriosa em 1688. Então, na Inglaterra do século XVII, nós já tivemos documentos importantes de limitação do poder do monarca, como, por exemplo, o Petition of Rights, Bill of Rights. São documentos de limitação que, de alguma forma, limitam o poder do monarca. Já havia essa efervescência, esse movimento, essa ebulição de ideias e de movimentos já na Inglaterra do século XVII. Depois, amparado aí pelos ideais iluministas, né, nós tivemos no século seguinte, no século XVIII, a Revolução, tanto a Revolução Americana
como a Revolução Francesa, que culminaram ali nas primeiras constituições escritas. Para quem não sabe, a Constituição norte-americana, que é de 1787, foi a primeira Constituição escrita, tá? Da história da humanidade. Então, a primeira Constituição escrita da história da humanidade, Constituição norte-americana, 1787, só entrou em vigor em 1789. E a Constituição Francesa surgiu 2 anos depois da Revolução, 1791, ok? E essas constituições, inegavelmente, têm assim, uma relevância muito grande em termos de constitucionalismo, documentos escritos, eles já se aproximam relativamente bem do nosso entendimento atual de Constituição, embora naquele momento histórico o foco fosse os direitos de liberdade, certo? Então o papel da Constituição estava muito voltado aqui para o que hoje nós chamamos de primeira dimensão dos direitos fundamentais, são as liberdades civis e políticas. Mas a gente precisa, para entender esses movimentos constitucionais e para entender aí a importância da Revolução Francesa para o constitucionalismo, a gente precisa entender o contexto histórico. Não tem como falar de direito constitucional sem falar de história, tá? Então a gente vai falar rapidamente, a gente vai tentar entender esse contexto histórico da Revolução, principalmente focando aqui na Revolução Francesa, na Constituição Francesa. A Revolução é de 1789, a Constituição é de 1791. Qual que era o contexto? Nós estávamos saindo de uma situação de antigo regime, de monarquias absolutistas. Eu tenho certeza que você já ouviu falar disso também na escola, seja na faculdade, monarquia absolutista, antigo regime, certo? Que a gente pode trazer, inclusive, algumas frases emblemáticas, que representam bem esse momento histórico. Por exemplo, o que agrada ao príncipe tem força de lei. Tá? É uma frase emblemática do antigo regime, das monarquias absolutistas, sem dúvida nenhuma. Outra frase emblemática é o rei não pode errar. O rei não pode errar. O que significa o rei não pode errar? O Estado não tem responsabilidade. Você não vai conseguir responsabilizar o Estado se o Estado, na sua atuação, no exercício do seu poder de império, te causar um prejuízo, você tem que sentar e chorar. O Estado não vai te indenizar. O rei não pode errar. Essa é a essência, o puro suco do antigo regime da monarquia absolutista, ok? Então, nós tínhamos uma situação de supremacia do rei, ok? Só que havia um descontentamento por conta, da parte da classe burguesa, dos comerciantes que haviam se enriquecido com as grandes navegações, mas que por conta desse enriquecimento, basicamente sustentavam o Estado com seus impostos, mas em contrapartida, de forma paradoxal, tinham pouca abertura política, eles participavam pouco ou menos do que eles desejavam nas decisões políticas fundamentais da sociedade. Então, de um lado eu sustento o Estado com os meus impostos, de outro eu não posso participar das decisões, dos rumos do Estado. Isso com certeza foi fonte de descontentamento da classe burguesa e que acabou levando aí, entre outros fatores, é lógico que eu estou simplificando aqui, mas levando entre outros fatores à Revolução Francesa, em que essa classe burguesa revolucionária assume o protagonismo político, certo? Afasta o antigo regime e chama para si o protagonismo político. Então a gente sai de uma supremacia do rei para uma supremacia da lei. Mas aqui é importante a gente entender que nesse primeiro momento a supremacia da lei ela se aproxima de uma supremacia do parlamento. A ideia aqui é de supremacia do parlamento. Supremacia da lei a gente vai entender aqui como supremacia do parlamento. E de que forma essa supremacia do parlamento é construída? Bom, os revolucionários eles tinham muitos receios, viam com muita cautela a questão do judiciário e do executivo. Por quê? O executivo durante muito tempo foi fonte de inúmeras arbitrariedades, sob a perspectiva dos burgueses, tá? da classe comerciante. Então, eles precisavam de alguma forma para limitar a atuação do executivo, e a forma encontrada por eles foi justamente o princípio da legalidade. Então, assim nasce o princípio da legalidade, para conter o executivo. O executivo não vai fazer o que ele quiser, ele vai fazer o que a lei autorizar. Então, dentro desse movimento revolucionário surge essa ideia de princípio da legalidade como forma de contenção do executivo, de controle do executivo, e também surge para controlar, para
engessar de uma certa forma ali o judiciário, que estava muito ligado à nobreza, muito ligado ao antigo regime, ao monarca, e havia esse receio, né, dos revolucionários em relação ao judiciário. Uma forma de contenção, de controle, entre aspas, do judiciário era justamente a ideia da exegese. Você já deve ter ouvido falar na escola da exegese. O que é isso? Basicamente, a grosso modo, é simplesmente os revolucionários falando: olha, você, magistrado, não me venha com interpretações sofisticadas, baseadas em valores e princípios. A gente não quer saber de nada disso, certo? Você, magistrado, é a boca da lei. A única coisa que você vai fazer, meu caro, é pegar a norma, verificar se o fato concreto se adequa a essa norma e aplicar essa norma, pura e simplesmente. Em claro, cessa a interpretação, certo? Não me venha com interpretações sofisticadas com base em valores e em princípios, não. Você é a boca da lei. Seu papel é mecânico, quase mecânico, é aplicar a lei ao caso concreto sem se aprofundar em valores e princípios aí. Então essa era uma forma dos revolucionários conterem ali o judiciário, a escola da exegese. Então está aí o berço do princípio da legalidade, o berço da escola da exegese. E aí então nós saímos de uma supremacia do rei para uma supremacia da lei, mas entendida como uma supremacia do parlamento. E aqui a Constituição ela não era tida ainda como uma norma, certo? Ela era muito mais um documento político, uma declaração, uma decisão política, de repartição de poderes, que deveria orientar o legislador, mas que não vinculava, não tinha força vinculante, porque era meramente um documento político. A Constituição, então, para os franceses revolucionários do século XVIII, era um documento muito mais político do que jurídico, certo? E nós tínhamos ali a ideia de supremacia do parlamento, calcada na ideia de que se as leis são criadas pelo povo, através do parlamento, essas leis tendem a ser mais justas, porque os destinatários são também os criadores da norma. Eu não vou criar uma norma injusta para ser aplicada para mim mesmo. No entanto, a gente precisa saber que esse parlamento, nesse momento, ele representava uma parcela, um recorte reduzido da sociedade, não era a sociedade como um todo. Isso causou muitas distorções. E aí, evoluindo, avançando no tempo, a gente, com o aprofundamento da Revolução Industrial, com a proliferação de fábricas, as pessoas saindo do campo, morando na cidade, vivendo e trabalhando em situações muitas vezes degradantes, com jornadas extenuantes, sem qualquer tipo de regramento, isso causou uma série de problemas sociais e o direito foi chamado a responder a esses problemas criados. E aí nós tivemos o surgimento dos direitos fundamentais de segunda dimensão, e a doutrina sempre aponta como marca inicial a Revolução Mexicana de 1917, também a Constituição Mexicana de 1917 e também a Constituição de Weimar, que é de 1919, que nada mais é do que a Constituição da Alemanha de 1919. Também é sempre citada a Constituição Austríaca, que, salvo melhor juízo, é de 1918, tá? Mas que trazem direitos sociais, porque viu-se que não bastava o Estado respeitar as liberdades, ele não fazer algo, ele não interferir na esfera de liberdade das pessoas, isso não era mais suficiente. O Estado precisava, em outras áreas, na verdade, fazer alguma coisa, realizar prestações positivas, como moradia, garantir moradia, transporte, lazer, trabalho digno para as pessoas. Então, isso basicamente são os direitos sociais, que nós entendemos como direitos sociais, que são os direitos fundamentais de segunda dimensão ou segunda geração. Mas mesmo nesse momento, a Constituição ainda era tida como um documento político, muito mais político do que jurídico, ok? Esse cenário ele só muda depois da Segunda Guerra Mundial. E por que mudou? Por que nós... vamos ver, a gente saiu de uma supremacia do rei para uma supremacia da lei, que era basicamente uma supremacia do parlamento, mas depois da Segunda Guerra Mundial falou, não é suficiente. Não basta ter supremacia do parlamento, supremacia da lei. Por quê?
Porque as duas grandes guerras, elas trouxeram uma realidade muito dura e muito triste, que é o fato de que, em certas condições, a supremacia do parlamento, a supremacia da lei, ela pode se tornar numa tirania da maioria. Então, nós temos um problema de que, em certas condições, essa supremacia do parlamento, ela pode se transformar numa tirania da maioria, no sentido de que a maioria ela vai passar a oprimir, certo? Minorias. E a gente viu isso de forma trágica e muito triste na Segunda Guerra, especialmente na Segunda Guerra Mundial. Então, houve um movimento de deslocamento do protagonismo do parlamento para a Constituição. Então, não vamos ter mais aqui supremacia da lei, supremacia do parlamento. A gente vai ter supremacia da Constituição. E a Constituição ela vai prevalecer sobre os 3 poderes, certo? E na Constituição a gente vai fechar uma série de direitos fundamentais que vão garantir alguns trunfos para todos os cidadãos, inclusive para as minorias. E aí, para instrumentalizar isso, a gente viu o surgimento na Europa de várias cortes constitucionais ou supremas cortes, porque a gente precisava de um órgão ali, certo? Que interpretasse a Constituição e que garantisse a supremacia da Constituição. É óbvio que hoje a gente vê, assim, visualiza uma série de críticas a determinadas atuações das cortes, sem entrar no mérito dessas questões que tangenciam o ativismo judicial. Mas veja que a ideia da corte justamente, ela foi criada muitas vezes para atuar de forma contramajoritária. E isso é uma expressão importante, tá? A atuação contramajoritária das cortes. Muitas vezes ela vai derrubar uma lei aprovada pelo parlamento e, em tese, aprovada pela maioria da população, já que representada pelo parlamento, ela vai declarar a inconstitucionalidade dessa lei. É uma atuação contra-majoritária. A maioria não vai prevalecer aqui porque está ferindo o direito fundamental que está previsto na Constituição. Então, essa atuação contra-majoritária, ela nasce após, na Europa, certo? Ela nasce após a Segunda Guerra. E é um movimento que nós chamamos de neoconstitucionalismo. Esse deslocamento da supremacia do parlamento para a supremacia da Constituição, ela está respaldada nas ideias do Konrad Hess, ok? Que traz o conceito normativo de Constituição, ou seja, só a partir desse momento que a Constituição deixa de ser um documento basicamente político e passa a ser vista como uma norma. Então o Konrad Hess fala, olha, a Constituição não é um documento político, é uma norma. Ela tem força vinculante, inclusive é a norma suprema, né? Ela tem força vinculante. O que é uma norma que tem uma norma ter força vinculante? O que isso significa? O que isso implica? Que a norma, ela modula comportamentos. Ela está no mundo para modular comportamentos. Nós estamos falando aqui de dever ser, certo? Trazendo aí uma pontinha das ideias do Hans Kelsen, mundo do dever ser. O papel da norma é modular comportamentos, ela tem força normativa. Veja como se afasta, e depois a gente vai aprofundar um pouco mais nesses conceitos, mas se afasta da ideia do Ferdinand Lassalle, de que a Constituição é um conceito sociológico de Constituição, de que a Constituição deve representar, deve ser um espelho da sociedade. Não, a Constituição, o Konrad Hess diz, não, a Constituição não tem que ser espelho da sociedade. A Constituição tem que dizer, tem que apontar o caminho, ela tem que modular o comportamento, ela tem que adequar. Não é a Constituição, basicamente, que vai se adaptar à sociedade. A sociedade é que tem que se adequar à Constituição. Porque a Constituição traz os direitos fundamentais e ela vai apontar para o bem comum. Então veja como é um movimento sofisticado, e isso nós chamamos de neoconstitucionalismo. Então o neoconstitucionalismo a gente sai basicamente, põe isso, grava isso, tá? Neoconstitucionalismo, basicamente a gente sai de uma supremacia da lei, de uma supremacia do parlamento, para uma supremacia da Constituição. Baseado aí, basicamente, o professor Luiz Roberto Barroso, né, traz como marco teórico justamente as ideias do Konrad Hess, com essa força normativa. Então há esse grande movimento. Veja como nós saímos de uma supremacia do rei, nós passamos por uma supremacia da lei, e chegamos numa supremacia da Constituição.
que nós chamamos de neoconstitucionalismo, que para os americanos, na verdade, é só o que a gente chama de neoconstitucionalismo, para os americanos é só constitucionalismo, tá? Porque eles já faziam isso há um bom tempo. Bom, basicamente a história do constitucionalismo é essa, em linhas gerais. É lógico que hoje já existem outros questionamentos, críticas, outros desdobramentos. A gente não vai se aprofundar tanto. As linhas gerais já foram dadas. Eu acho que já é suficiente para você contextualizar o seu estudo de direito constitucional. Não tem como fugir de história em direito constitucional, mas o pano de fundo está dado. Tá? A partir daqui é trabalhar em cima da Constituição. Até a próxima.